Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui de novo para mais um momento especial com a Palavra de Deus. Hoje vamos continuar a nossa caminhada pelo capítulo 12 do Evangelho de Marcos, dos versículos do 13 ao 27. E olha, o trecho de hoje é muito rico. Vamos refletir sobre dois momentos marcantes, quando tentam colocar Jesus em uma armadilha com a pergunta sobre os impostos e depois quando perguntam a ele sobre a ressurreição dos mortos. Essas duas situações mostram a sabedoria de Jesus e nos ensinam lições preciosas para o nosso dia a dia, sobre obediência, fé e a vida eterna. Então, fica comigo até o fim, porque Deus, Ele tem algo lindo para falar com você hoje. Agora, vamos à leitura da palavra. Depois, mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? E eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho nos mostra duas situações onde tentaram colocar Jesus contra a parede. Primeiro,
os fariseus e os herodianos, dois grupos que nem se davam bem entre si, se uniram para tentar fazer Jesus cair numa armadilha política. Eles perguntaram se era certo pagar impostos a César. Se Jesus dissesse que não, estaria indo contra o governo romano. Se dissesse que sim, poderia ser mal visto pelo povo judeu. Mas Jesus, com toda a sabedoria, respondeu com clareza: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso nos ensina que temos responsabilidades na vida civil, mas nunca podemos esquecer da nossa responsabilidade maior: honrar a Deus com tudo o que somos. O nosso coração, a nossa alma, o nosso tempo e os nossos dons pertencem a Deus. Então, sim, podemos cumprir nossos deveres com o mundo, mas sem nunca esquecer que Deus é o dono da nossa vida. Depois, os saduceus, eles tentam pegar Jesus com uma pergunta confusa sobre a ressurreição. Eles nem acreditavam que existia vida após a morte, mas usaram uma história absurda para tentar ridicularizar a fé. E Jesus os responde com firmeza: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E aqui vem uma verdade forte. Quando a gente se afasta da palavra de Deus, a gente se confunde fácil e começa a acreditar em mentiras. Mas Jesus, ele nos lembra que a vida não termina aqui. Ele diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ou seja, a morte não é o fim para quem confia em Deus. Essa palavra nos convida a olhar para a vida com mais fé, a lembrar que nosso Deus tem poder sobre tudo, inclusive sobre a morte. Então, mesmo que a vida esteja difícil, mesmo que tenha perdas, lutas ou dúvidas, saiba, Deus é Deus de vivos e Ele quer que você viva com fé, com esperança e com amor no coração. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu Deus falando com você, hoje se inscreva aqui no canal. Todos os dias a gente medita a palavra de Deus juntos, de um jeito simples, profundo e que transforma a nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.